bom, deixa eu colocar meu óculos. Ai, não encaixa. Agora sim, tem mais. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre coesão e coerência textuais. Sim, saberemos como tudo isso funciona e muito mais no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, e no episódio de hoje, então, reconheceremos os principais elementos responsáveis pela coesão e os seus respectivos sentidos. Também identificaremos marcas de coerência textual. Então já vamos discutir tudo isso aí de cara com esse pequeno textinho. Olha lá. Subi no pé de manga pra apanhar jabuticaba. Como eu não sabia nadar, roubaram minha bicicleta. Oi? O que você disse? Bom, já dá pra ver que este singelo texto aí não tem nem coesão nem coerência, está totalmente desconectado e sem sentido, certo? Porque quando você sobe no pé de uma manga, o que você espera banhar? Mangas e não jabuticabas, não é verdade? E ainda ele continua sem sentido quando ele diz: como eu não sabia nadar, roubaram minha bicicleta. O que tem a ver nadar com bicicleta? Totalmente sem sentido. E aí as palavras não se conectam porque não fazem nem parte do mesmo campo semântico. Socorro! Tá totalmente aí falta ligação e totalmente sem sentido esse texto. E por quê? Porque talvez o autor deste texto não tenha tido o quê? Aula de coesão e coerência textuais. Sim. Então vamos começar aí bem no logo de cara a coesão textual. O que seria coesão? Uma conexão que pode ser feita entre palavras, frases, parágrafos e ideias presentes em um texto. Fabi, isso que é coesão. Sim. Conexão, encaixe, e tem que ser um encaixe perfeito para dar sentido, certo? Vamos ver aí então algumas relações de coesão que nós podemos encontrar. A gente pode ter essas relações feitas por reiteração, associação e conexão. Reiteração, Fabi, o que seria isso? Então, vamos lá para os recursos coesivos de reiteração. Bom, primeiro, nós temos aí a retomada de elementos do texto. Então, quando você reitera, significa que você retoma elementos do texto, que você pode fazer através de uma repetição ou de uma substituição. Como assim? Vamos ver alguns exemplos aí para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Olha lá, nós temos, por exemplo, o epíteto. Olha que nome bonito, não? Diferente. O que é isso? Nada mais é do que uma palavra ou expressão que qualifica uma pessoa ou um objeto. Então ele retoma um elemento, ele reitera um elemento, colocando aí algo que o qualifica. Isso mesmo. Quer ver um exemplo? Olha lá. Quando eu falo Castro Alves, o poeta dos escravos. O poeta dos escravos é o epíteto de Castro Alves, certo? Que ficou conhecido assim por causa de toda a sua literatura tentando mostrar aí as mazelas da escravidão. E aí, é claro que, já que vou usá-lo como exemplo, por que não trazer um trechinho aí do Navio Negreiro, os primeiros versos aí, ó. Então, ele diz assim: estamos em pleno mar, todo no espaço. Brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento. Os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentes constelações do líquido tesouro. Meu Castro Alves, meu poeta maravilhoso, o poeta dos escravos. Olha que epíteto que classifica muito bem esse nosso poeta aí e retoma Castro Alves, certo?
Outro exemplo aí também pra gente entender um pouquinho desses elementos coesivos é a nominalização. Peraí, Fabi, nome grande, né? Nominalização. O que isso quer dizer? Faz referência ao nome. Acontece quando você emprega aí um substantivo que remete a um verbo citado anteriormente ou o contrário. Tudo bem? Então você trabalha com verbo e com substantivo. Olha o exemplo, ó. Ele amou muito aquela moça, mas esse amor acabou. Então eu tenho aí um verbo anteriormente citado e na próxima oração eu não uso mais o verbo, mas eu usei o substantivo que é amor. Isso é uma nominalização. Coisa boa, não? Outro elemento aí que nós temos é o termo síntese. E aí também nos ajuda muito, né? Porque se ele é um termo síntese, ele está resumindo os termos anteriormente citados. Então eu tenho assim, ó. Eu escrevo poemas sobre amor, separação e desencanto. Esses temas, são os meus preferidos. Entendi, Fabi. Então é por aí que a gente vai. Sim, é por aí que a gente vai. Próximo elemento aí, coesivo, que são os sinônimos. Como que isso acontece? Quando você faz a retomada de termos por sinônimos ou expressões, certo? Olha lá. Anita Malfatti trazia referências do expressionismo nas suas obras. As telas foram criticadas por alguns autores. Vejam aí que eu tenho um sinônimo para obras, que é telas. Para que eu não tenha repetição, então eu reitero esta palavra colocando um sinônimo dela, que é telas. Certo? Próxima aí é a paráfrase. A paráfrase é aí a tentativa de explicar melhor algo que já foi dito, certo? Então, exemplo aí. Obsolescência programada é quando um produto vem de fábrica com a predisposição a se tornar obsoleto ou parar de funcionar após um período específico de uso. Ou seja, está destinado a parar de funcionar. Percebe? Isso é uma paráfrase porque ele está explicando aí o que já foi dito anteriormente. Uma outra paráfrase aí possível é quando eu retomo uma expressão famosa. Isso também acontece com texto, certo? E tem aí do Oswald de Andrade que diz: to be or not to be, that is the question. Que é o ser ou não ser. Eis a questão do Shakespeare. Oswald retoma aí fazendo uma paráfrase com o to be. Ok? Próximo elemento aí que veremos é a elipse. A elipse é a omissão de um termo identificado pelo contexto. Então, olha o exemplo. Ó. Eu falei com a Bia e o Pedro com a Catarina. Percebe que o verbo falar não aparece novamente e nem há necessidade porque eu consigo entendê-lo aí pelo contexto. Não dá para eu pensar em outro verbo se não falar, certo? Se eu falei com a Bia, o Pedro falou com a Catarina, mas tem a omissão dele aí, por isso que isso é uma elipse. É isso aí, pessoal, fiquem com as nossas referências da aula de hoje e até um próximo episódio do FabiFlip.